Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, meu Deus, a termos uma visão gloriosa, Senhor, da Tua palavra, meu Pai, do casamento que o Senhor institui na Tua santa palavra, Deus, e que possamos, meu Deus, ser ensinados por Ti, Senhor, a considerarmos bênção aquilo que o Senhor abençoou, meu Pai, e nos afastarmos, meu Deus, daquilo que o Senhor não abençoou, meu Deus. Pelo contrário, tantas coisas, meu Deus, que estão debaixo da maldição, Pai, e têm sido buscadas e encorajadas, Pai, pela nossa sociedade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Pai, e pela Tua palavra, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, no nome do Teu Santo Filho Jesus, Pai, nesse dia Teu que é santo, nós possamos ouvir a Tua santa voz, meu Deus, e sermos transformados por ela. No nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém. O que é o casamento, irmãos? O que é o casamento para a nossa sociedade hoje? A gente para pensar, né, casamento é qualquer coisa, basicamente. Eu lembro de ter visto uma reportagem já de uma mulher que ela decidiu casar com ela mesma. Ela fez uma celebração, ela fez uma festa, né, e estava lá ela vestida de noiva, sozinha no altar, e ela disse que era uma celebração do eu. Aquele casamento dela com ela mesma era para celebrar o eu, para mostrar que ela não precisava de ninguém, para mostrar que ela podia casar consigo mesma e ser feliz. Veja que é uma atitude completamente absurda a dessa mulher, mas que é relatado, isso é retratado em nossa sociedade como uma coisa boa, que deve ser encorajada, né? Porque é uma expressão da liberdade dela. E cada um deve fazer aquilo que acha melhor para si, e a gente não deve se meter na vida uns dos outros para poder julgar a outra pessoa aquilo que ela está fazendo. Como é que a gente conseguiu chegar tão longe, irmãos? Como é que nós conseguimos nos afastar tanto da palavra de Deus? Se a gente parar para pensar, algumas coisas que são praticadas em nossa sociedade, elas estão tão distante que eu consigo ouvir a voz de Deus. Assim como Ele fala na sua palavra a respeito de outras coisas, né? Deus, Ele fala quando os homens eles começam a pegar os seus filhos e eles começam a sacrificar as crianças em busca de prosperidade, né? Sacrificando os filhos ao Deus Moloque. A Bíblia fala, Deus dizendo, isso é uma coisa que nunca me passou pela cabeça, eu nunca requeri isso de ninguém, nunca nem imaginei uma coisa dessa. Imagina, Deus falando isso, eu nunca imaginei uma coisa dessa. É Deus tentando mostrar, falar o absurdo daquilo que nós conseguimos praticar, elaborar na nossa mente e praticar com as nossas vidas. É algo parecido isso que essa mulher tentou realizar. Mas a gente também tem tantas outras distorções do casamento, que a igreja tem lutado e se manifestado tanto contra, né, contra o casamento homossexual ou outros tipos de casamento, né, a poligamia, né? Hoje tem o que eles chamam de poliamor, né, um relacionamento, um trisal, que a pessoa pode se casar com mais de uma pessoa, né, pode viver um triângulo amoroso, esse tipo de coisa, e eles querem que tudo isso seja legalizado, querem ter direitos, o mesmo direito que é dado ao casamento, eles querem ter para esses relacionamentos absurdos que eles têm.
Sendo que, irmãos, se eu e vocês, nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, se eu e vocês, a gente não perceber que a gente conseguiu chegar tão distante disso, porque a gente pega as coisas que Deus criou de um modo tão glorioso e para manifestar a sua glória, e a gente tira completamente do contexto, que faz sentido isso que essas pessoas estão buscando fazer. Se Deus não instituiu essas coisas para a sua glória, faz sentido todas essas loucuras que os homens tentam fazer. É por isso que eu e você, a gente não pode querer fazer o casamento ele ser limitado ao que a igreja hoje permite que seja. Mas a gente deve se voltar ao Senhor e ver o que foi que Deus instituiu. Como foi que Deus instituiu o casamento? Se a gente for olhar, irmãos, aqui o contexto da criação da mulher e do casamento, Deus ele fez isso no Jardim do Éden. E o que é o Jardim do Éden, irmãos? Foi um jardim que Deus ele criou especificamente para que ele fosse adorado. Foi o local que Deus criou como o santo dos santos de um templo, onde ele seria ali adorado de um modo todo especial, onde Deus ele seria colocado como o centro daquele jardim, onde o homem iria naquele jardim reconhecer que Deus ele é muito maior do que ele, que Deus ele é o seu criador. E se a gente parar para pensar, para perceber, tudo até agora foi Deus que criou. O homem ele ainda não fez absolutamente nada. A gente vê que Deus ele criou todas as coisas no capítulo 1. Deus ele criou os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. Depois então Deus ele criou o sétimo dia, o dia do Senhor. E depois então Deus ele criou o jardim e colocou o homem no jardim. E então, a gente voltando aqui para esse dia 6, onde Deus está mostrando esse relacionamento mais próximo dele conosco, Deus ele então falou a respeito da criação do homem e vai falar também a respeito da criação da mulher. É nesse contexto, irmãos, que a mulher e que o casamento, eles são criados. É no contexto onde a glória de Deus deve ser buscada mais do que qualquer outra coisa. E a gente, mais especificamente, quando vai ver o contexto do casamento, a gente vai ver que o versículo 18, ele começa Deus dizendo, disse mais o Senhor Deus. Ou seja, o casamento não é uma coisa separada de tudo aquilo que estava acontecendo antes. Pelo contrário, a frase, o texto começa dizendo, disse mais o Senhor Deus. Ou seja, disse mais até porque ele já tinha dito outras coisas antes que estão relacionadas com isso. E o que é que Deus disse antes, irmãos, que está relacionado com o casamento? A gente voltar para os 2 versículos anteriores, a gente vai ver que é o texto onde Deus ele instituiu a aliança conosco, onde Deus ele instituiu um relacionamento especial com o ser humano. Deus ele criou o homem e colocou o homem dentro de um relacionamento de aliança com ele. Ou seja, Deus ele diz, olha, eu vou me relacionar com você de um modo todo especial. Eu não vou tratar você como se você fosse simplesmente uma criatura minha. Eu vou pegar você e vou colocar você num relacionamento especial comigo. Você já tinha sido privilegiado e beneficiado de tantas coisas que eu fiz, mas agora eu vou me colocar debaixo de obrigações para lhe abençoar ainda mais do que eu já lhe abençoei até agora. E foi isso que Deus fez. E é nesse contexto, então, irmãos, que Deus ele cria o casamento. Veja, essa é a coisa mais importante que a gente precisa aprender a respeito de casamento e a respeito desse capítulo todo de Gênesis. Que Deus ele criou uma aliança conosco. E o que é que significa isso? Significa que Deus ele está dizendo, olha, eu estou criando um relacionamento com vocês. Eu quero ter um relacionamento com você, Adão, tão especial, que você é incapaz de entender a profundidade, a glória, a grandeza desse relacionamento. Você não consegue entender esse relacionamento que é tão glorioso, isso que eu estou querendo lhe dar, isso que eu estou querendo ter com você. Para você poder entender um pouco isso melhor, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou criar a mulher e eu vou fazer você também entrar num relacionamento de aliança com ela, para que no relacionamento que vocês dois vão ter, você possa entender um pouco melhor esse relacionamento que você tem comigo. E esse então é o contexto do casamento, irmãos. O casamento ele foi criado para que eu e você a gente possa entender melhor o relacionamento, a glória do relacionamento que Deus ele tem conosco. Então, Deus ele fala para Adão, ou melhor, ele fala aqui consigo mesmo, né? Ele diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é uma quebra de narrativa se a gente parar para pensar, porque no capítulo anterior, todos os dias Deus terminou e encerrou os dias dizendo, e Deus viu o que ele fez, e Deus viu que era bom, ou que era muito bom aquilo que Deus tinha feito. E quando chega aqui então, na metade, ou nessa parte aqui do dia 6º, Deus ele chega para o homem, Deus ele chega olhando para o homem, e vendo que o homem foi criado, Deus ele criou o homem primeiro, e ele então diz, mas não é bom que o homem esteja sozinho.
E obviamente, irmãos, quando Deus ele criou o homem, ele já tinha planejado também criar a mulher. Tanto é que no capítulo 1, quando vai relatar a criação do homem, vai dizer que Deus ele criou o homem, macho e fêmea, os criou. Ele criou o homem e a mulher, imagem e semelhança dele, para poder se relacionarem com ele. Mas aqui, Deus está querendo mostrar para mim e para você de um modo mais específico, de um modo para nos ensinar a grandeza, a glória desse relacionamento que nós podemos ter uns com os outros. Veja que isso aqui está falando não apenas a respeito do casamento, num primeiro momento. Quando ele diz que não é bom que o homem esteja só, ele não está falando apenas de se casar, mas ele está falando que ninguém foi criado por Deus para viver sozinho ou isolado. Que eu e você, nós não fomos criados para viver fora de um contexto de sociedade. Para que eu e você, a gente ache que nós nos bastamos e nós queremos viver sozinhos e a gente consegue fazer tudo aquilo que nós queremos e nós podemos simplesmente nos afastar da sociedade e meu sonho é ir para uma ilha deserta e tenha tudo lá que eu preciso, eu não preciso ter que conviver com pessoas. Né? E tem gente que diz, olha, eu não gosto de trabalhar com gente. E tem gente que diz, olha, eu não gosto muito de estar perto de pessoas. Deus ele não criou a gente, irmãos, para sermos sós. Pelo contrário, até porque Deus, ele quando nos criou, colocou mandamentos no nosso coração, que só nos é permitido obedecermos a esses mandamentos, se nós estivermos convivendo em sociedade. A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Isso é o resumo da segunda tábua da lei. Como é que nós vamos amar o próximo se não existe ninguém próximo? Então, quando a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, significa que nós devemos viver em sociedade. Mas é óbvio, o primeiro relacionamento, o relacionamento mais próximo que alguém pode ter com alguém na sociedade é um relacionamento entre marido e esposa. E é por isso que Deus ele vai dar então aqui a mulher, que era necessária para que o homem pudesse cumprir os seus objetivos que Deus tinha criado ele para que ele pudesse executar. Ele diz então, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus ele poderia ter criado já o homem e a mulher ao mesmo tempo, mas ele criou o homem e ele só depois vai criar a mulher. E Deus ele tem vários motivos para ter criado primeiro o homem e depois ele criar a mulher. Um dos motivos, irmãos, que nós vemos o apóstolo Paulo falando lá em 1 Timóteo, é porque ele instituiu o homem como o cabeça da família. E o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso em Timóteo. Ele diz, olha, eu não quero que a mulher ela exerça a autoridade de homem, porque o homem foi criado primeiro. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está interpretando aqui Gênesis 2 para a gente, dizendo que quando Deus ele cria primeiro o homem e depois ele cria a mulher, ele quer dizer com isso que o homem ele deve governar a sua família, a sua casa. E a gente vai ver que, na verdade, toda essa narrativa aqui em relação à criação da mulher e do casamento vai em todas as coisas mostrar que, de fato, o homem ele deve governar a sua casa. Veja, só que isso não significa que a mulher ela é inferior ao homem. Pelo contrário, Deus ele já diz muito claramente o que é a mulher, quem é a mulher. Hoje em dia é uma coisa muito difícil de você definir para as pessoas aí fora. Se você perguntar o que é uma mulher, as pessoas, o mundo vai ter muita dificuldade de definir o que é uma mulher, porque para eles a pessoa só precisa se sentir mulher para poder ser mulher. Mas a Bíblia deixa muito claro o que é uma mulher. Ele diz que a mulher é uma auxiliadora idônea. E isso dá uma descrição muito clara, irmãos, do que é exatamente a mulher, porque foi que Deus criou a mulher e qual é então a imagem que deve surgir na nossa mente quando a gente pensa na mulher. Porque quando ele fala auxiliadora, ele já deixa claro, mais uma vez, que a mulher ela foi criada para poder ajudar o homem. Então ela deve ser alguém que está junto do homem para poder ajudá-lo. Isso significa então que a mulher é inferior ao homem? Absolutamente não, porque essa mesma palavra auxiliadora que é usada aqui para se referir à mulher, ela é usada na Bíblia para se referir a Deus. O salmista ele fala constantemente que o Senhor é o meu auxílio. E essa palavra é exatamente a mesma palavra que é usada aqui para se referir à mulher. Ou seja, se a gente disser que a mulher é inferior ao homem porque ela é auxiliadora do homem, então a gente vai ter que dizer também que Deus ele é inferior a nós, porque Deus ele também é o nosso auxílio. Então, a palavra auxiliadora que Deus usa aqui não é uma palavra que fala a respeito de um servo ou de uma serva, mas é alguém que pode ser colocado ao lado para ajudar. Então, é essa primeira palavra que Deus usa para se referir à mulher. E a outra palavra deixa ainda mais clara a visão que nós devemos ter da mulher. A palavra idônea, irmãos, ela é uma palavra que significa uma coisa que ela é igual, só que diferente. É muito interessante essa palavra que Deus usa aqui para se referir à mulher. É uma coisa que ela é igual, só que é o oposto. Ou seja, é como se você estivesse no espelho. E se você se olhar no espelho, você vai ver que a imagem que está ali, ela é igual à sua imagem. Só que, na verdade, ela está ao contrário de você. Ela não é exatamente você da mesma forma que você está. Ela é o contrário da sua imagem. Exatamente isso que a gente enxerga no espelho. A gente não se enxerga, mas a gente enxerga um reflexo que é o oposto de nós.
Essa palavra também aqui dá a ideia, irmãos, de como se fossem duas peças que foram feitas para se encaixar. Essa palavra que é usada, idônea, também dá essa ideia de é uma peça que foi feita para se encaixar. Então a mulher, ela foi criada, irmãos, para estar junto do homem. Não para ser considerada nem inferior, nem superior, mas também não para ser considerada igual. A mulher não é igual ao homem. A Bíblia fala que a mulher ela é oposta ao homem. Então eles não são iguais. O que mais que o texto fala, irmãos? A Bíblia diz que Deus ele colocou como propósito aqui, a partir do versículo 18, de criar essa mulher, então esse ser, que é uma auxiliadora que seja idônea ao homem. E o que é que então que ele continua dizendo? Ele diz que Deus, havendo pois o Senhor formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E aí parece que Deus está mudando de assunto aqui completamente. Parece que Deus esqueceu, então Deus queria fazer a mulher e agora ele começa a chamar animal para o homem poder colocar nome nos animais. O que é que Deus está fazendo aqui, irmãos? Deus ele disse, eu vou criar a mulher. Mas antes de Deus criar a mulher, veja o que Deus fez. Ele vai colocar no homem o entendimento da necessidade que ele tem da esposa. Veja, antes do casamento, antes de criar a mulher para se casar com o homem, Deus colocou no coração do homem o desejo e o entendimento da necessidade que ele tem da sua esposa. Veja que Deus ele chama o homem, chama os animais e leva ao homem, e a Bíblia diz que o homem ele vai dando nome aos animais, e o versículo 20 diz, deu nome o homem a todos os animais domésticos e as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, quando o homem ele ia nomeando os animais, ele ia vendo que todos os animais eles foram criados em pares, que existiam animais macho e existiam animais fêmea. Então, Adão ele foi levado por Deus, pela criação à sua volta, a entender que ele não tinha aquilo que todos os animais tinham, que era uma companheira. E então, fica claro para o homem que algo lhe falta. Ele diz, olha, os animais têm algo que eu não estou tendo a oportunidade de ter. Um companheiro, uma companheira, melhor dizendo. E então, irmãos, isso fica claro para o homem. A gente precisa refletir sobre isso porque, infelizmente, hoje em dia, a maioria de nós, a gente entra no casamento e a gente se surpreende quando a gente se casa. Acho que isso é uma verdade a respeito de todos os casamentos. A gente casa e a gente casa pensando que o casamento é uma coisa, e quando a gente casa, a gente percebe que o casamento era muito diferente daquilo que a gente pensava que o casamento seria. A gente se surpreende. E um dos maiores motivos, irmãos, infelizmente, da nossa tristeza, da nossa surpresa quando a gente se casa, é porque nós não fomos preparados para o casamento, assim como Deus ele preparou Adão para o casamento. Deus ele preparou Adão para o casamento, fazendo com que o homem ele entendesse a necessidade que ele tinha do seu casamento. E veja, ele não tinha uma necessidade aqui de um servo ou de uma serva, porque ele poderia usar os animais para ajudá-lo, para servir. Ele poderia pegar um animal, se fosse para o seu trabalho, podia pegar um animal e botar os animais para arar a terra. Adão ele tinha muita inteligência, ele foi criado com uma inteligência perfeita. Ele poderia usar os animais para servi-lo e para ajudá-lo no seu trabalho de tantas formas. A necessidade que Adão tinha, a necessidade que o homem tinha, não era de alguém que pudesse servi-lo simplesmente, mas era alguém que pudesse estar junto com ele e ser sua companhia. Veja, infelizmente, essa é uma das coisas que tem faltado esse entendimento, muitas vezes nos nossos casamentos. A gente não é ruim, irmãos, que nós tenhamos amigos, os homens, que as mulheres, elas tenham amigas, mas é triste que muitas vezes as nossas amizades, elas servem para que a gente não tenha que se abrir, se expor e colocar o nosso coração diante da pessoa que mais deveria saber a nosso respeito. Eu vou até adiantar um pouco, mas se os irmãos olharem aqui o último versículo da passagem, vai dizer que um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E esse versículo aqui está falando a respeito de muitas coisas, está falando a respeito de relacionamento sexual, mas também está falando a respeito de que o homem e a mulher no casamento, eles deveriam estar o dia todo como se estivessem despidos um diante do outro.
um pudesse saber exatamente o que o outro está pensando, que não houvesse nada escondido um do outro, que eles pudessem se conhecer e se relacionar sabendo exatamente o que é que o outro está pensando, sem falsidade e sem uma conversa dúbia, sem alguma coisa escondida em sua mente ou em seu coração. Mas, por não estarmos preparados para nos casarmos, a gente termina entrando no casamento com falsas expectativas e muitas vezes sem querer demonstrar fraqueza dentro do relacionamento, que deveria ser o único relacionamento, ou pelo menos o relacionamento onde nós deveríamos mais estarmos dispostos a demonstrarmos as nossas fraquezas. E por isso que nós nos decepcionamos de tantas formas no casamento. Às vezes a gente usa nossas amizades, a gente usa outras coisas que nós temos para que a gente não precise ter um relacionamento verdadeiro com a esposa e com o marido. Isso é muito triste, irmão, sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar, o casamento ele deveria ser visto como uma dádiva dada por Deus para que você pudesse ser você mesmo de um jeito que você não consegue ser em nenhum outro lugar. Isso não significa que você vai ser a pior pessoa do mundo com a sua esposa ou com seu marido e que ele vai lhe suportar porque ele lhe ama. Mas pelo contrário, você deveria ser a melhor pessoa naquele relacionamento, que ninguém deveria conhecer o quanto que você é tão bom e tão maravilhoso quanto o seu marido e a sua esposa têm condições de lhe conhecer. Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente, por não estar preparado para o casamento, ele não é aquilo que a gente esperava, a gente se frustra e termina que o casamento se torna o local onde nós somos as piores pessoas do mundo e fora do casamento a gente tenta mostrar algum resquício de bondade. Deus ele continua falando na sua palavra que Deus então vai criar a mulher. Irmãos, no versículo 21 diz que o Senhor Deus então fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Mais uma vez, irmãos, assim como tudo que Deus tinha criado até agora, Deus ele não pediu a ajuda do homem para absolutamente nada que ele estava fazendo. Vejam que até o jardim, Deus ele colocou o homem dentro do jardim para Adão tomar conta do jardim. Mas Deus ele poderia ter dito: Adão, olha, você é inteligente, constrói aí um jardim, faz aí um jardim. Mas não, Deus ele fez o jardim para mostrar que tudo pertence a Deus e ele que está colocando sob a autoridade do homem. É exatamente a mesma coisa que ele faz com a mulher. Deus poderia ter criado a mulher com o homem acordado, mas ele bota o homem para dormir, para que o homem veja que ele não teve participação nenhuma na criação da mulher. E a mulher então é criada. Deus ele cria a mulher, e Deus não cria a mulher do mesmo jeito que ele criou o homem. Deus poderia ter criado a mulher do mesmo jeito que ele criou o homem. Como foi que Deus criou o homem, irmãos? Deus ele pegou do solo, ele pegou da terra, e ele foi e criou o homem do pó da terra, mas a mulher ele cria do próprio homem. Ele pega uma costela do homem e ele então vai criar a mulher. E é por isso que Pedro ele vai falar lá em 1 Pedro que o homem ele deve ter noção, ele deve viver a vida como um lar com discernimento de que a mulher é a parte mais frágil. Veja, o homem ele foi criado do pó, da terra, algo bruto. A mulher ela foi criada da própria carne do homem, da costela do homem. É algo mais maleável, é algo mais frágil do que a terra. Então, o homem e a mulher eles não são iguais em absolutamente nada, irmãos. É uma loucura. A maior loucura desse mundo é querer dizer que o homem e a mulher eles são iguais. Que a mulher ela é igual ao homem, tudo que um homem pode fazer, a mulher pode fazer também. Não, irmãos, existem coisas que só um homem pode fazer, existem coisas que só uma mulher pode fazer, e não é uma questão de um pode porque o outro não deve fazer porque ele não consegue. Não é por conseguir ou não conseguir, irmãos, é por não dever fazer. Porque se um homem for fazer uma coisa que uma mulher deveria estar fazendo, o homem vai fazer errado. E se uma mulher for fazer uma coisa que o homem deveria estar fazendo, ela vai fazer errado. Por exemplo, irmãos, Deus ele ordenou que os pastores, que os líderes das igrejas, que aqueles que eles pregam a palavra de Deus sejam homens. Isso não significa que a mulher ela não pode falar uma palavra muito melhor do que muitos homens seriam capazes de fazer. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus instituiu assim, da mesma forma que na família, Deus instituiu o homem como aquele que governa, que lidera a família. Na igreja também segue o mesmo princípio, até porque para você poder ser líder na igreja, a Bíblia fala que você tem que ser líder na casa. Então como é que você vai ser líder na igreja se você não pode? A palavra de Deus diz que você não pode ser líder em casa. Veja que
o homem, ele não consegue florescer, irmãos. O homem, ele não consegue se desenvolver as suas capacidades nas quais ele vai glorificar a Deus, se ele estiver debaixo da autoridade de uma mulher. Da mesma forma, a mulher, ela floresce muito mais, ela vai se desenvolver muito mais quando ela está debaixo da autoridade de um homem que a ama e que cuida dela. E é por isso que Deus instituiu as coisas dessa forma. Deus, ele criou o homem de um jeito e a mulher de outro jeito, porque Deus tinha propósitos diferentes para o homem e para a mulher. Isso não significa que um é melhor ou maior do que o outro, significa simplesmente que Deus os criou com objetivos diferentes. Veja que o mesmo princípio, irmãos, da família, do casamento, é o mesmo princípio que existe na Trindade. Veja, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não existe ninguém maior do que ninguém ali, os três são Deus, os três são infinitamente poderosos, sábios, justos, santos, tudo eles são perfeitamente iguais em natureza, em essência. No entanto, o Pai, ele tem a sua função na nossa salvação, o Filho, ele tem a sua função na nossa salvação e o Espírito Santo tem a sua função na nossa salvação. Cada um, ele vai cumprir o seu papel. E se o Espírito Santo dissesse, não, eu não quero fazer o meu papel, eu vou fazer o papel do Filho. Se o Filho dissesse, não, eu não quero fazer o meu papel, eu quero fazer o papel do Pai. Então não ia haver salvação, irmãos. Da mesma forma que se na família a gente quiser um usurpar o papel do outro, a gente quiser fazer aquilo que o outro vai fazer, a gente quer competir para ver quem consegue fazer melhor, a gente vai destruir a nossa família também. A gente deve simplesmente, irmão, se colocar na posição de Deus me chamou para fazer o quê? E a gente deve fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E a gente vai fazer de modo excelente aquilo que Deus quer que nós façamos. E assim a gente vai fazer com que a nossa família frutifique e floresça. Deus, ele criou o homem, ele criou a mulher, ele criou de modos diferentes, para demonstrar de modo muito claro que eles não são iguais. Veja, a gente vê que a autoridade do homem no casamento é demonstrada pelo fato de Deus ter criado primeiro o homem e depois a mulher. Mas a autoridade também do homem no casamento é demonstrado pelo fato de Deus ele ter criado a mulher do próprio homem. A mulher, ela foi criada do homem. E então, Deus, ele fala no versículo 22 que ele pegou a costela que o Senhor tomou do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E então ele trouxe a mulher até o homem e disse, o homem, ele disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Irmãos, a gente não tem como entender a alegria, a glória do que Adão está descrevendo aqui. Primeiro porque isso é uma poesia e em português ficou muito menos belo do que na língua em que a Bíblia foi escrita. Mas também porque a gente não tem como imaginar qual foi a reação e a sensação que Adão teve quando ele viu Eva. Ele, um homem perfeito, ela, uma mulher perfeita. E a única coisa que a gente consegue entender aqui, irmão, se fica muito claro no texto, é que quando Adão ele viu Eva, ele conseguiu entender que Eva era exatamente aquilo que ele precisava. E quando ele viu Eva, ele entendeu que Deus ele fez algo que ninguém mais poderia fazer por ele. É como se ele olhasse para Eva e disse, é exatamente isso. É isso que significa essa expressão, diz, esta afinal. É como se ele estivesse dizendo, é exatamente isso. Como se ele estivesse dizendo, finalmente eu consegui encontrar aquilo que era exatamente o que eu precisava. Ele falando isso a respeito da mulher. E ele diz então, essa finalmente é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, essa é correspondente a mim, essa é igual a mim, essa é equivalente a mim. Ele diz, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E mais uma vez aqui, de novo, irmãos, nós vemos a autoridade do homem no casamento, porque nomear é uma atitude de autoridade. A gente vê que Deus ele dá nome às coisas que ele cria. A gente vê que na Bíblia toda, homens, quando eles vão demonstrar poder sobre outros homens, eles mudam o nome daquelas pessoas, porque nomear, principalmente no Antigo Oriente, era uma demonstração de autoridade. É por isso que os pais, ainda hoje, é quem escolhe o nome dos filhos. E é por isso que é um absurdo essa questão da pessoa poder querer mudar o nome dela depois quando ela fica mais velha, porque isso pode não significar muita coisa para a gente, irmãos, mas o significado que está por trás de todas essas coisas, por exemplo, a gente vê a cerimônia de casamento que nós fazemos ainda hoje, ela reflete muito essa cerimônia de casamento que Deus está fazendo aqui. Veja, Deus ele leva a mulher até Adão. É exatamente isso que a gente faz na cerimônia de casamento. O pai, ele leva a noiva até a filha, até o marido, até o noivo. E no casamento, veja que a mulher aqui, irmãos, ela não recebe um nome específico para ela. Por mais que o homem ele tenha dito aqui, ela vai se chamar varoa, porque do varão foi tomado, o nome dela, Eva, o nome dela próprio, ela só vai ganhar depois da queda.
Quando eles se casaram, o nome que eles tinham era simplesmente Adão. Adão era o nome da família, ela recebeu o mesmo nome dele. Quando Deus falava de Adão, estava se referindo ao casal, à família. Ia se referir a aquelas duas pessoas. Então, quando Deus ele fala aqui, irmãos, que quando a gente fala, né, hoje que a mulher ela recebe o nome do homem, da família do homem, é justamente para refletir esse princípio bíblico aqui. Mas hoje em dia a gente perverte tudo. Hoje em dia as pessoas querem que o homem ele pegue o nome da mulher também. E aí a gente diz, antigamente, né, numa sociedade mais bíblica, a pessoa tirava todos os nomes e ficava só com o nome do marido. E isso não significa que quem tem muitos nomes está em pecado, não é isso. Mas a questão é o princípio que está por trás disso, irmãos. A mulher e o homem, eles precisam entender que quando eles se casam, eles estão constituindo uma nova unidade familiar e que a pessoa ela agora passa a pertencer à família do seu marido. A mulher ela está entrando na família do seu marido. É óbvio que de certa forma o marido ele também vai se relacionar com a família da esposa, mas na verdade a mulher é quem está entrando na família do seu marido. Tanto é que na Bíblia o termo que é usado para casamento é diferente, a forma que ela é utilizado em relação ao homem, em relação à mulher. Quando a Bíblia fala a respeito de um homem se casando, vai dizer que um homem ele vai tomar uma mulher em casamento. E quando a Bíblia vai falar a respeito de uma mulher se casando, vai dizer que a mulher ela vai dar-se em casamento. Que é justamente para refletir esse princípio de que a mulher está sendo tomada daquela família e ela está entrando numa outra família. Ou seja, é algo muito profundo que está sendo refletido, que está sendo significado através dessas coisas de mudança de nome, através dessa coisa que Deus fala aqui, que os dois vão se tornar uma só carne. Veja, eles vão deixar o homem... vai deixar pai e mãe e se une agora à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Hoje pela manhã a gente falou, né, do princípio de que os filhos eles devem sempre honrar os seus pais, né, que mesmo depois que eles se casam, por mais que eles agora constituem uma nova unidade familiar, eles devem sempre honrar os seus pais, ou seja, eles devem sempre ouvir os conselhos dos seus pais e honrá-los, respeitar e amá-los. Só que a gente também deve entender uma outra coisa que está sendo dita aqui, quando diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Né? Significa que agora a gente precisa ter esse afastamento agora familiar. A gente precisa agora tomar as nossas próprias decisões. Né? Se nós como pais, irmãos, a gente precisa ficar se intrometendo na vida dos nossos filhos, a cada decisão que eles vão tomar dentro do casamento deles. Isso significa que a gente não fez um bom trabalho antes deles se casarem. Veja, o momento em que o pai ele deve aconselhar e dar todos os conselhos que ele acha necessário para o seu filho, para a sua filha, é antes do casamento. Depois do casamento, é claro, ele sempre deve estar disposto a aconselhar e se colocar à disposição disso. Mas a gente não pode interferir para sempre na vida dos nossos filhos. Veja, a palavra de Deus em Hebreus diz que nossos pais, Hebreus no capítulo 12, vai dizer que nossos pais, eles nos repreendiam e nos exortavam durante um tempo específico. Ou seja, enquanto a gente estava debaixo da autoridade deles. Porque depois o homem, ele vai deixar o seu pai e a sua mãe. E ele vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vejam, irmãos, o texto termina dizendo que um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Como eu disse, aqui está falando a respeito, irmãos, do acesso, da liberdade que eles tinham em relação ao corpo um do outro. Veja que o relacionamento sexual... irmãos, é como se fosse um sacramento, ou seja, é como se fosse um símbolo da união daquele casal. Veja, o relacionamento sexual não deve ser o único momento em que está sendo demonstrada a unidade daquela família. Veja que o marido e a esposa, eles devem constantemente estarem vivendo em uma só carne. Eles devem buscar ter o mesmo pensamento, eles devem buscar caminhar com os mesmos objetivos, eles devem buscar estar caminhando na mesma direção. Se, obviamente, a pessoa não tem um relacionamento sexual saudável no casamento, a pessoa não está com regularidade tendo um relacionamento sexual com seu marido, com sua esposa, isso é pecado. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, em 1 Coríntios, na verdade, capítulo 7, vai dizer que as pessoas só devem deixar, o marido e a esposa devem deixar de ter relacionamento sexual se for para orar e por curto período de tempo. E, na verdade, o apóstolo Paulo vai fazer questão de dizer lá, ele vai dizer, olha, eu não estou dizendo que isso é um mandamento não, viu? Não estou mandando ninguém deixar, nenhum marido, nenhuma esposa deixar de ter relacionamento sexual para orar, não. Ele diz, isso é uma concessão, ou seja, se vocês em mútuo consentimento acharem que isso é necessário, façam. Ele diz, mas vocês retornem logo a ter relacionamento sexual, para que Satanás não use isso como uma oportunidade de destruir a relação de vocês. Veja, irmãos,
No entanto, se a gente, né, se o marido disser, olha aí, tá vendo o que o pastor falou? É para relacionamento sexual agora todo dia, é para ter relacionamento sexual todo dia. E não buscar, irmãos, nutrir essa unidade entre o marido e a esposa no restante das outras 24 horas do dia. Então é só uma ilusão. Irmãos, é como se eu e você a gente estivesse aqui participando da Santa Ceia, mas a gente não tivesse nenhum compromisso em orar e nenhum compromisso em ler a palavra de Deus. É como se você não tivesse nenhum compromisso em obedecer os mandamentos do Senhor, mas você quer estar participando da Santa Ceia como um símbolo, que significa ali que você está num relacionamento maravilhoso com o seu Deus. Pelo contrário, irmãos, o relacionamento que nós temos com Deus, ele envolve a nossa obediência, envolve o nosso amor, e o nosso amor é demonstrado através do culto que nós celebramos ao Senhor e através, inclusive, dos sacramentos. Mas se o nosso relacionamento com Deus se reduz a isso, então é um relacionamento hipócrita. Da mesma forma, se o relacionamento no casamento se reduz ao momento em que, olha, temos que ter relacionamento sexual porque está na Bíblia, então esse relacionamento é um relacionamento também que é estéril. É um relacionamento que não está de acordo com a palavra de Deus e também é pecaminoso. Veja, irmãos, deveria ser um prazer para o marido e para a esposa, quando eles não tivessem outras ocupações, eles pudessem passar mais tempo juntos, eles pudessem conversar mais. Mas às vezes parece, irmãos, que os relacionamentos nos casamentos são coisas específicas que vão ser feitas ou deixarem de ser feitas. Eu vou mudar isso por causa da minha esposa, eu vou mudar isso por causa do meu marido, eu vou fazer isso porque minha esposa pediu, eu vou fazer isso porque meu marido pediu. Só que isso não é um relacionamento, irmãos. Um relacionamento é constantemente, é diariamente, é a cada momento do dia. É você estar buscando estar com aquela pessoa, seja fisicamente ou seja na sua mente, no seu coração, seu desejo de estar ali. Se a gente for olhar no livro de Cântico dos Cânticos, irmãos, que está no meio da Bíblia, a gente vê que os noivos, eles estão separados, mas mesmo distante, eles ficam pensando no outro. Quando eu estiver com minha esposa, quando eu estiver com meu esposo, eu vou conversar com ele, eu vou fazer isso com ele, a gente vai conversar sobre aquilo. Por isso que até é muito triste, irmãos, hoje em dia que o relacionamento, talvez você converse mais com sua esposa, com seu marido pelo WhatsApp do que pessoalmente. Isso é muito triste. A gente deve nutrir um relacionamento verdadeiro, irmãos, no casamento. Sabe por quê? Porque isso é a base de todos os outros relacionamentos que nós temos na nossa vida. Veja, a base dos filhos, eles vão nascer dentro desse relacionamento. Os nossos outros relacionamentos, eles devem ser um fluir, um transbordar desse relacionamento. Vejam que foi exatamente assim que Deus nos criou. Deus, ele nos criou não foi porque estava faltando algo. Deus, olha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não estavam mais conseguindo satisfazer um ao outro. Eles vão dizer, então vamos criar o homem para que agora a gente possa se satisfazer no homem. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles tinham um relacionamento perfeito, irmãos. Então ele disse, olha, esse relacionamento que a gente tem é tão maravilhoso. Vamos transbordar esse relacionamento na criação do homem. Então, quando o homem nasce, irmãos, ele vai experimentar, ele vai olhar para o relacionamento que a Trindade tem, e ele vai buscar fazer parte desse relacionamento. Da mesma forma, os filhos, quando nascem, eles deveriam querer fazer parte desse transbordar, desse relacionamento que tem os pais. Os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, eles deveriam fazer parte desse transbordar do nosso relacionamento em família, irmãos. A gente não pode deixar que a nossa casa receba o pior de nós. E as pessoas fora, e as pessoas à nossa volta, elas recebam o nosso melhor. Veja, Deus criou, veja a alegria que é marcada pela criação da mulher e pelo casamento. É indescritível, não dá para a gente descrever a alegria que o homem sentiu quando esse relacionamento foi criado. Mas se a gente for olhar, o relacionamento que eles começaram a ter depois da queda se parece muito mais com os relacionamentos, os casamentos hoje em dia. Sendo que Deus nos criou, irmãos, e nós somos salvos em Cristo Jesus, justamente para que nós pudéssemos ter um relacionamento que reflita a Trindade, justamente o relacionamento que reflete o relacionamento que Deus tem conosco. A Bíblia nos diz que o relacionamento do marido e da esposa é para refletir um grande mistério que não pode ser explicado para esse mundo, que é o relacionamento de Cristo com a igreja. Veja, a Bíblia não diz, irmãos, que o casamento faz com que a pessoa ela seja mais santa do que outras pessoas. Se a gente for parar para pensar na história da igreja, até a Idade Média, até antes da Reforma Protestante, as pessoas tinham um pensamento de que o celibato, de que a pessoa viver sem casar, significava uma vida mais santa do que as pessoas que eram casadas. Na Igreja Católica ensinava que uma pessoa que ela se casa, ela está pecando, que o relacionamento sexual dentro do casamento é pecado. Você vai se casar é porque você não consegue viver essa vida santa de não estar casado.
Por outro lado, hoje em dia, depois da Reforma Protestante, onde os reformadores, mas principalmente os puritanos, eles foram os primeiros que mostraram a pureza e a glória do amor que pode ter dentro de um casamento. Hoje em dia as pessoas elas querem olhar para o casamento como se fosse o próprio Deus, quando na verdade, irmãos, o casamento ele é temporário. Ele existe aqui para que eu e você a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus e a gente possa, através do nosso relacionamento, do nosso casamento, a gente possa estar mais próximo de Deus e a gente possa estar aproximando a outra pessoa mais de Deus. Veja, no final das contas, para você saber se o seu relacionamento, seu casamento é um casamento saudável, você deveria se perguntar, você deveria fazer a seguinte pergunta para você: por causa da minha esposa, eu vou chegar no dia de me apresentar diante de Deus de um modo mais santo? Veja, eu vou poder chegar no dia em que for me apresentar diante de Deus, eu vou poder dizer: Senhor, muito obrigado por essa esposa, porque ela me santificou. Sua esposa vai poder dizer isso a seu respeito: Senhor, muito obrigado pelo meu marido, que por causa do meu marido, eu estou chegando aqui santa diante do Senhor. Porque se não for para isso, irmãos, o casamento ele não serviu para absolutamente nada. E como eu disse, o nosso grande problema é esse. É porque a gente não quer ter um casamento absurdo como esse que a mulher criou, que o mundo cria todos os dias, esses casamentos malucos. Mas a gente também não quer fazer no nosso casamento aquilo que Deus quer que nós façamos. O maior problema do nosso casamento, eu sempre vou dizer isso para vocês, é que nós entramos nele para sermos servidos e não para servir. E por isso que nós nos frustramos tanto. Porque o casamento ele foi feito, não foi para você ser servido nele, mas foi para servir. Veja, Jesus Cristo, ele entrou numa aliança conosco, ele se casou conosco. E ele diz: o Filho do Homem veio aqui para servir, não veio para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Tanto o marido quanto a esposa, eles deveriam buscar refletir o caráter do seu Salvador, morrendo diariamente, para que o seu marido e a sua esposa pudessem dizer: Senhor, muito obrigado. Deus, muito obrigado por esse marido, por essa esposa, que por conta dele eu chego diante da tua presença muito mais santo, muito mais santo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.